parte deste governo. Nosso convidado Domingos de Azevedo, bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Muito boa tarde. Obrigado por estar na RTP Informação. Parece já não haver dúvidas sobre a existência desta lista VIP. Pergunto-lhe, os portugueses devem desconfiar ou devem duvidar-se da confiança e dos sistemas da máquina fiscal? Ora bem, eu acho que isto não é nada bom, independentemente da lista formal escrita num papel. Eu acho que não é nada bom porque cria aqui uma dicotomia entre uma espécie de portugueses que têm proteção quando, enfim, os serviços, por as diversas razões, possam ter que consultar o seu cadastro, a base de dados da autoridade tributária, e aqueles contribuintes que, não sendo evidenciados, não tendo grande notoriedade, parece que a esses qualquer pessoa pode fazer o que quer que seja, pode divulgar os seus dados, pode fazer, enfim, aquilo que muito bem entender, criando-se aqui contribuintes de primeira, cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. Eu acho que, independentemente da forma como estas coisas possam ter acontecido, acho que a informação que até agora tem chegado é uma informação demasiado confusa, com toda a sinceridade. Tem chegado por parte do Governo? Que tem chegado por parte do Governo, o próprio Sr. Diretor-Geral dimissionário, nas argumentações que produz e naquilo que escreve, deixa-se aqui, lê-se nas entrelinhas que há aqui alguma coisa que ele não quer dizer ou não pode dizer. Eu acho que há aqui qualquer coisa que realmente é Mas acha que ele está a ser utilizado como bode expiatório deste caso? Ora bem, eu não poderei fazer essa afirmação para ser honesto para com os ouvintes da RTP. Não tenho elementos que me permitam dizer uma coisa dessas. A verdade é só uma. Agora, se a própria administração tributária, isto é que é perigoso, se a própria autoridade tributária entende que tem motivos suficientes para criar linhas protecionais a determinados contribuintes e não cria as mesmas linhas protecionais a todos os contribuintes, com o devido respeito, eu não reconheço uma iniciativa, no pouco que conheço dele, não estou a ver o Sr. Diretor-Geral, Dr. Brigas Afonso, dimissionário da Autoridade Tributária, não estou a ver a tomar uma iniciativa nesse domínio. Não estou a ver, sinceramente, aquilo que dele conheço. Agora, há aqui assim também, não há lista, mas há avisos, quer dizer, não há lista, mas instituem-se processos disciplinares por consulta à base de dados, entra-se aqui permanentemente em contradição. Depois não há lista, mas havia procedimentos, até porque é um despacho do subdiretor-geral, em substituição do Sr. Diretor-Geral, para uns serviços que criem, no sentido de apresentarem uma proposta. Eu penso que, infelizmente, o mais grave no meio de tudo isto é exatamente ter havido a motivação suficiente para que se criasse essa diferenciação entre os portugueses, e eu isso é que acho extremamente negativo, que nós só conhecíamos de outros tempos muito idos e que de má memória para aqueles que viveram a sua vida antes do 25 de Abril. Mas, por isso, tendo em conta as posições todas do Secretário de Estado, Paulo Núncio, algumas delas são contraditórias, as declarações têm sido feitas desde o início deste processo, acha realmente que o Secretário de Estado não saberia da existência desta lista VIP? Eu, como disse, a última coisa que eu gosto de fazer é intenções. Não gosto de fazer intenções. Acho que sei que o Sr. Secretário de Estado tinha uma relação muito estreita com a autoridade tributária e avançar para um processo destes, sem que o Sr. Secretário de Estado, no mínimo, tivesse conhecimento que está a avançar neste domínio, acho um bocado difícil disso acontecer. Mas, como disse, é a minha opinião, e a minha opinião vale o que vale. Eu acho que contrariamente aos critérios que se utilizaram neste domínio, eu penso que os cidadãos todos, independentemente de terem notoriedade ou não, têm direito à sua privacidade. E a mim não me violentaria muito que se instituísse um mecanismo automático na base de dados da autoridade tributária, dos contribuintes, em que quem consulta essa base de dados, antes de nela entrar, o sistema lhe perguntasse qual a razão porque consulta. Isto é, quando o funcionário digita na base de dados os meus elementos, deveria de aparecer, exatamente antes de ele poder entrar nos elementos que quer consultar, uma pergunta sem a qual seria condição sine qua non, que ele tivesse que justificar
porque que estava a consultar aqueles elementos e a que é que eles se destinavam. E eu penso que um mecanismo destes, igual para todos os cidadãos, para todos os contribuintes, não violentava, porque naturalmente que os serviços têm que ter elementos para poder funcionar e também retirar aos serviços a possibilidade de consultar os elementos dos cidadãos para poder agir e cumprir a missão que lhes está institucionalmente adstrita, evidentemente que, não tendo as possibilidades, não a podem cumprir. Mas atenção, o cumprimento das obrigações e dessa função dos cidadãos, tanto é igual para o cidadão anónimo, como é igual para o cidadão, como tem que ser igual para o cidadão que tem grande relevância. Evidentemente que criar aqui essa dicotomia é o negativo disto, de criar uma espécie, dizendo assim, bom, se você vai consultar a base de dados do Sr. Presidente da República, ou se vai consultar a base de dados do Sr. Primeiro-Ministro, porque depois até denuncia situações que por vezes não estariam muito legais, o funcionário deve ter acesso, deve justificar porque é que lá vai. E responsabilizar-se. Naturalmente terá que haver responsabilidade. Mas essa responsabilidade não pode ser só para os eleitos. Perdoe-me a expressão. É para todos. Mas não pode ser só para uns, tem que ser para todos. Os cidadãos todos, independentemente da sua notoriedade, devem ter direito ao sigilo dos seus elementos, devem ter direito a não ver a sua vida devassada na praça pública. Mas partimos todos do princípio que há esse sigilo fiscal e que não é qualquer funcionário que pode aceder aos nossos dados. Eu acho sempre sigilo... Acha que falta essa explicação agora por parte da autoridade tributária? Ou seja, de que forma é que há um controlo, os dados fiscais dos contribuintes estão ou não protegidos? Eu acho que não estão protegidos, vai-me desculpar, mas eles, neste momento, com o devido respeito, os funcionários da autoridade tributária estão sujeitos ao sigilo fiscal. Mas nós, por outro lado, também sabemos muito bem que saem cá para fora informações sobre segredo de justiça e que só é possível que estão só dentro desse mesmo, nos locais onde estão os processos a serem investigados. E eles saem nos jornais todos os dias. Sabemos muito bem também que, por exemplo, os vencimentos das pessoas que saem em qualquer meio de comunicação social, eu não acho que não há mal nenhum nisso. Quem não deve, não teme. Isto é, que um cidadão tenha uma vida normal, não tem problema nenhum em mostrar a sua vida. Agora, o que ela não deve é ser devassada. E eu penso que essa devassidão é que não deve ser, quer para quem é importante, quer para quem não é importante. Domingos de Azevedo, muito obrigado por ter vindo a RTP Informação. Boa tarde. Por nada, muito boa tarde.